O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nos reunimos nesse final de tarde aqui no Centro de Evangelização da Comunidade Filhos Amados do Céu para celebrarmos o Dia do Senhor na solenidade de São Pedro e São Paulo. Liturgicamente, o dia de Pedro e Paulo, no dia 29 de junho, mas a igreja, para favorecer a melhor participação dos seus fiéis nessa solene liturgia, ela sempre transfere para o domingo, para que nós participemos e acolhemos em nosso coração o que essa liturgia, essa solene liturgia propõe e nos ajuda a viver. Celebrar a festa de Pedro e Paulo é nos lembrar do cuidado de Deus e da maneira como Deus vai conduzindo a sua igreja. Hoje a figura de Pedro e Paulo se torna para nós referência de seguimento a Jesus Cristo, porque esses dois homens souberam viver de uma maneira tão extraordinária o seguimento a Jesus Cristo. Dois homens diferentes, mas com o mesmo propósito: anunciar o reino de Deus e fazer com que esse reino acontecesse de maneira direta e de maneira concreta na vida das pessoas. Embora tenham sido contemporâneos e tenham vivido juntos, eram dois homens completamente diferentes. A um, o Senhor deu a missão de conduzir a igreja, de mantê-la na unidade. A Pedro, Jesus deu a missão de ser o chefe da igreja, de poder trabalhar a dimensão da unidade eclesial da igreja. E a Paulo, o Senhor deu a grande missão de anunciar o evangelho às nações. Pedro era um simples pescador da Galileia, sem muita instrução no campo da intelectualidade, enquanto Paulo viveu no grande centro de espiritualidade em Jerusalém, um homem de letra, estudou na escola de Gamaliel e era um homem completamente entendido da lei de Israel.
Mas esses dois homens contribuíram, cada um, na sua realidade, para que o Evangelho pudesse chegar ao coração de tantos homens e de tantas mulheres. E hoje se torna para nós a grande referência no seguimento a nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós olhamos para a figura de Pedro, quando nós olhamos para a figura de Paulo, nós nos lembramos de duas coisas importantes na vida do ser humano: a coragem e a ousadia. Esses homens são ícones para nós no que diz respeito à dimensão da coragem, à dimensão da ousadia, porque de fato eles foram muito usados pelo Senhor, muito usados pelo Espírito Santo de Deus, e se manteram na fidelidade num tempo que era tão difícil falar de Jesus, num tempo que era tão difícil comunicar a palavra de Deus. Mas eles entenderam e acolheram a missão recebida da parte do Senhor, e fizeram, esforçaram-se o máximo para cumprir essa missão com qualidade, com coerência de vida. Esses dois homens nos lembram muito isso, que a vida, ela possui os seus desafios, mas nós não podemos fugir desses desafios, nós não podemos desanimar no caminho da vida, mas nos mantermos firmes, olhar para frente e entender que o Senhor se mantém conosco, Ele faz o caminho conosco, e Ele nos ajuda a compreender aquilo que nós não somos capazes de compreender. Ele nos faz abertos a acolher a dinâmica do Espírito Santo de Deus em nós. Por isso, essa liturgia de hoje, que nos apresenta a figura de Pedro e a figura de Paulo, muito nos ajuda também a permanecer, a sermos resistentes, a sermos ousados, a sermos corajosos diante dos grandes desafios que a vida nos impõe. Há muitos desafios, mas nós precisamos aprimorar cada vez mais o nosso coração em Deus. O que fez Paulo e Pedro permanecer foi essa esperança, a clareza da presença de Jesus em sua vida. Isso fez a grande diferença na vida desses dois homens. Eles passaram por muitas lutas e desafios na missão de evangelizar, mas existia no coração de Pedro e Paulo essa clareza da presença de Jesus com eles. Isso também faz na nossa vida a grande diferença, quando nós temos o entendimento de que o Senhor se mantém conosco diante dos desafios que nós experimentamos na vida cotidiana. Nós escutávamos hoje, na primeira leitura, a experiência de Pedro no campo da evangelização. Os desafios para que o Evangelho permanecesse vivo no coração das pessoas, mas ao mesmo tempo, toda a estrutura que se levantaram contra o anúncio do Evangelho. Hoje a primeira leitura apresenta a prisão de Pedro, mas ao mesmo tempo a maneira como Deus vai cuidando, a prisão de Pedro, mas ao mesmo tempo a maneira como Deus vai libertando e vai reproduzindo no coração desse apóstolo a confiança e a esperança em Deus. Da mesma forma, nós escutamos hoje na segunda leitura também um grande testemunho de Paulo, quando diz: completei a minha carreira, guardei a fé e estou esperando agora o prêmio que o justo juiz vai me conceder. Nesses dois relatos, da primeira e da segunda leitura que nós escutamos hoje, todos os dois acontecem em meio à perseguição, mas a firmeza de Pedro, a firmeza de Paulo muito nos inspira a vivermos também no hoje da nossa vida. Nós também temos muitos desafios para permanecer na fé. Existe uma estrutura, claro, de uma forma completamente diferente da época de Pedro e Paulo, mas ao mesmo tempo muito semelhante, porque nós somos muito desafiados também a permanecer na fé. Existem toda uma estrutura e uma linguagem que muitas vezes manipula a nossa consciência
para que a palavra de Deus não se mantenha concreta dentro de nós. E nós contamos com a presença de Deus, com o auxílio do Espírito Santo, para nos mantermos firmes, para que nós não neguemos aquilo que nós recebemos da parte do Senhor. Então é sempre bom olharmos para a vida de homens como Pedro e Paulo, que nos ensina que vale muito a pena permanecer no Senhor, que vale muito a pena superar os desafios, que é preciso nunca perder a esperança no Senhor. Em dias muito difíceis, nunca nos faltará o auxílio do Senhor, como não faltou na vida de Pedro, como não faltou na vida de Paulo, e não vai faltar na vida daquele que acolhe o Senhor como seu verdadeiro Salvador. Nunca vai nos faltar o auxílio do alto quando nós nos abrimos para a graça de Deus. Mas também quando nós olhamos para a figura de Pedro e Paulo, nós encontramos nesses dois homens um elemento que também é importante para nós no cotidiano da vida: a insistência. Eles não desistiam facilmente. Eles não abandonaram, porque era desafiador a sua missão. Eles não pararam quando muitos quiseram parar. Eles não desistiram quando eles enfrentaram duras penas por causa de suas missões. Mesmo tendo passado por experiências de prisão, mesmo tendo sido ameaçados de morte, muitas vezes apanharam por conta do Evangelho. Mas eles permaneceram firmes e não tiraram o olhar daquilo que Deus queria para eles. Eles permaneceram nessa firmeza. Isso nos ensina muito também. Nos ensina a não desistirmos também das nossas lutas, a não abandonar o caminho porque nós estamos passando por dificuldades. Porque às vezes nós somos tão tentados nesse campo. Às vezes nós queremos desistir porque estamos passando por problemas difíceis. Às vezes queremos abandonar o barco porque está duro demais para continuar. E hoje nessa liturgia, a figura de Pedro e a figura de Paulo se apresentam para nós como duas figuras que nos ensinam a perseverar. Porque há uma promessa da parte de Deus para aqueles que perseverarem. São Paulo hoje, na segunda leitura, quando ele escreve na verdade o testamento e o resumo da sua vida espiritual, ele diz exatamente isso: nada me desviou do caminho, eu cumpri a minha missão, não fracassei, tudo aquilo que o Senhor me impediu, eu o realizei, eu completei a minha fé, eu completei a minha carreira, eu guardei a minha fé. Existiram muitos empecilhos, mas permaneci firme. E agora eu estou à espera da coroa da justiça. Eu estou à espera do prêmio que o Senhor reservou para mim. Essa é a síntese da vida daqueles que acreditam no Senhor. Todos os desafios que nós enfrentamos na vida, a nossa permanência na fidelidade ao Senhor, nos levará também a esse mesmo prêmio. Porque a promessa de Deus para todos nós, aqueles que permanecerem na fé, aqueles que forem capazes de resistirem aos ataques contra a fé, esses receberão o prêmio da parte do Senhor. E vale muito a pena. Paulo e Pedro nos ensina isso. Vale muito a pena todo o esforço empreendido, para que o reino de Deus acontecesse e pudesse mudar a vida de tantas pessoas, porque o Evangelho de Jesus, por causa do anúncio de Pedro e Paulo, mudou a vida de tantos homens. Se nós estamos aqui nessa noite, já iniciando a noite de domingo, se nós estamos celebrando o culto eucarístico e hoje fazendo memória desses dois homens, é porque eles tiveram a coragem de anunciar o reino de Deus, Por causa de Pedro e por causa de Paulo, o Evangelho chegou até nós. Nós somos alcançados pelo Senhor através do anúncio desses dois homens. E como foi difícil
para que o Evangelho pudesse chegar até nós. Como foi desafiante para esses homens, mas eles acreditaram, e os resultados hoje nós podemos colher. Hoje nós somos uma comunidade cristã, tão distante do lugar onde Paulo e Pedro vivem, mas nós existimos hoje como comunidade, porque esses dois homens tiveram a coragem, e eles foram fiéis àquilo que Deus pediu, que o Evangelho chegasse em todas as nações. Nós somos muito gratos a Pedro e Paulo. Nós somos completamente gratos porque o Evangelho entrou no nosso coração. A palavra de Deus chegou até nós. Nós conhecemos o Salvador Jesus por causa da coragem de Pedro e Paulo. Por isso que eles são considerados as colunas da igreja. Por isso que nós olhamos com tanto carinho para eles, porque nos inspira a cada dia a permanecer também na fidelidade ao Senhor. Existem muitas coisas que querem nos tirar de Deus. Existem uma estrutura muito grande montada para que isso aconteça. O Evangelho, sempre foi perseguido e sempre vai continuar sendo perseguido em todos os momentos da história. Existe uma estrutura que não quer que a palavra de Deus chegue ao coração das pessoas. Por isso o Evangelho nunca deixou de ser perseguido. Não é diferente também nos dias de hoje. Embora nós temos a liberdade de dizer que somos cristãos, mas existe toda uma estrutura em nossa volta perversa que quer desconsiderar o valor do Evangelho, que ridiculariza tantas vezes a palavra anunciada para produzir vida no coração das pessoas. Mas é preciso que nós tenhamos também a mesma coragem de Pedro e Paulo, para que no futuro outros possam também ter o Evangelho. Nós precisamos reproduzir isso. Como Pedro e Paulo tiveram a coragem, assim também nós precisamos, nos dias de hoje, termos essa coragem profética de permanecer com o Evangelho em nosso coração, de lutarmos para que a palavra de Deus seja anunciada, para que o Evangelho do Senhor Jesus possa mudar e continuar mudando a vida de tantos homens e mulheres. Hoje somos nós os continuadores. Somos nós hoje que devemos continuar como Pedro e Paulo continuou a missão de Jesus, mas é nos dada hoje, na nossa atualidade, a nós que recebemos a fé, testemunhar com a nossa vida aquilo que da parte do Senhor nós recebemos. Pedro e Paulo cumpriram a sua missão, e nós também precisamos cumprir a nossa missão. Se fizermos isso, a palavra de Deus hoje, através do apóstolo Paulo, nos diz que nós também receberemos a coroa da justiça que o justo juiz preparou para aqueles que perseverarem na fé, aqueles que forem íntegros e coerentes na vivência do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós louvamos o Senhor nessa noite, pela vida de Pedro, pela vida de Paulo, que impulsionou a vida da igreja, e ao mesmo tempo nós somos chamados a orar por toda a igreja, por todos os ministros e ministras, anunciadores e anunciadoras da palavra de Deus. Hoje é um dia que a igreja nos pede também para rezar pelo Santo Padre, o Papa Francisco, continuador da missão de Pedro, o primeiro chefe da igreja, o primeiro Papa da igreja. E com Francisco nós somos convidados a continuar anunciando esse Evangelho que nos foi trazido pelo Senhor Jesus, anunciar a vida de Jesus na vida dos homens e mulheres de coração aberto. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e amado. A cada 10 dependentes químicos, 1 está em tratamento. Ajude-nos a manter a nossa casa para dependentes químicos, a Casa da Misericórdia. Fale conosco, 3521-4151. 3521-4151.